Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós vamos começar o capítulo 11 de Hebreus. Nós estamos num estudo textual. Vamos ao capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 10 nós vimos que Cristo é o melhor sacrifício, um sacrifício definitivo, um sumo sacerdote que fez um único sacrifício e já se assenta, diferente dos demais sacrifícios judaicos, que eram feitos todos os dias sem nenhum descanso, porque não havia perdão de pecado coisa nenhuma, não é? Havia somente um deixar de lado esse pecado, mas não um perdão total, e agora sim há um perdão de pecado em Cristo. Agora no capítulo 11, ele termina o capítulo 10, então dizendo que nós não somos daqueles que voltam para trás, né? Como aqueles judeus cristãos estavam querendo fazer, né? Voltar ao judaísmo. Mas nós somos dos que creem, dos que têm fé, né? Acreditam, dos que creem e são salvos. E agora ele vai falar a respeito de exortações aqui baseadas na exposição dos trechos acima, não é? Ele vai dizer então que precisamos manter a fé. E ele dá exemplos de fé no Velho Testamento, de tantas pessoas do Velho Testamento que tiveram fé, né? Uma fé que não retrocedeu, que permaneceu. Então é um texto muito conhecido, muitas pessoas chamam esse texto dos heróis da fé, né? Há uma lista, um elenco de pessoas, começando por Abel até os dias atuais deles, né? E que viveram em fé, acreditando, né? Sem voltar atrás, não é? Porque é mais do que palavras para você encorajar alguém, e essa é a proposta do autor, encorajar aqueles irmãos a permanecerem, né, na graça de Cristo, não voltarem a práticas judaicas, mais do que palavras de encorajamento, e que até podem ajudar muito as pessoas a se comportarem bem, a serem melhores, a permanecerem, exemplos são muito melhores, né? Exemplos são muito mais poderosos. Quando você é um exemplo para a pessoa, você tem muito mais eficácia o seu exemplo do que a sua palavra, não é? É muito comum a gente ver pais que não são exemplos, então eles dão a palavra correta ao filho, mas o filho nem escuta aquilo direito, porque o exemplo é outro, né? Então, os nossos exemplos, eles são muito mais eficazes do que as nossas palavras. Os nossos filhos vão muito mais nos copiar do que dar ouvidos às nossas palavras, né? Então, um pai que diz você precisa orar, ora, o filho será de oração se ele vê o pai orando, né? Se você precisa gostar de ir para a igreja, ora, o filho vai gostar de ir para a igreja se ele ver isso na família, né? Quando o pai começa a reclamar do culto, que foi muito longo, que não acaba mais, aquelas coisas todas, vindo reclamando no carro, né? De algumas coisas que viu e que não gostou, os filhos estão vendo muito mais aquele exemplo que você está dando do que as palavras bonitas que você diz que você tem que permanecer na presença de Deus e permanecer na graça de Cristo. Então, ele dá exemplos de fé. O autor aqui aos Hebreus, ele não só fala para então encorajar as pessoas, ele dá um poderoso exemplo de pessoas que viveram em fé e que permaneceram, né? Então ele conclui aqui o capítulo 10 observando que deve-se viver por essa fé, né, para crer e ser salvo, e ele vai mostrar que tipo de fé é essa, né? A fé que permanece, a fé que leva uma pessoa a perseverar na obediência do Senhor até o fim, não importe a circunstância, não é? Então, é um texto longo que fala de muitos personagens bíblicos do Velho Testamento, são 40 versículos, e nós vamos ler aqui, mas até porque a explanação dele será rápida, porque ele é, por si só, autoexplicativo, ele é muito intuitivo, dá para entender de maneira muito clara o que o autor está dizendo, né? Quem acompanhou o capítulo 10 vai entender isso. Então, na minha tradução, capítulo 11 do livro de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos,
pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um melhor sacrifício, superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou sua oferta, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originou-se a descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão incontável como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que ainda falam assim mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio dele e de sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia até ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou Deus, apoiando-se na extremidade do seu cajado. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viam que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiças, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoites,
Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles também fossem aperfeiçoados. Esse texto fala, então, da fé obediente e da fé verdadeira, que é a fé que age, né, que faz. Né? Você vai ver em todo esse texto, né, ações, não só uma fé de esperar, uma esperança de esperar, né? Uma esperança de fazer algo, porque tem esperança de que aquilo vai acontecer. É uma fé sempre agindo, né? Você vai ver todos esses, em cada um dos versículos, atitudes, né? Pela fé, Abel ofereceu, isso é um verbo, né? Ofereceu a Deus, né? Pela fé, Enoque andou com Deus, né? Pela fé, Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, construiu uma arca. Uma fé que põe a vida em ação, que toca a vida para frente, que tem atitude, que não é uma esperança parada, improdutiva, né? Uma fé que age, né? Então, ele traz essas palavras para encorajar os irmãos hebreus aqui, e o tipo de fé que leva a pessoa, e mostra esse tipo de fé que leva a pessoa a perseverar na obediência ao Senhor até o fim dos seus dias, sejam eles bons, como ele diz aqui, essas pessoas conquistaram, essas pessoas produziram, essas pessoas fizeram, versículo 32, ó, o que mais direi? Não tenho um tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiças, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos, né? Bacana essa fé. Mas também ele diz os outros aqui, ó, né? Pessoas que pela versículo 37, pessoas que pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles, né? Essa fé que traz uma recompensa, talvez não nessa vida, mas na vida eterna, e uma fé que obedece a Deus apesar das circunstâncias. O que o autor está tentando mostrar para esses irmãos judeus convertidos ao cristianismo, que não valia a pena voltar atrás, né? Que quem tem fé, que quem acredita, que quem crê, vai adiante, né? Não volta atrás. Então, no capítulo 11, ele ilustra esse tipo de fé, observando os exemplos de homens e mulheres do Velho Testamento que esses judeus conheciam tão bem. A fé que nos permite esperar, mas esperar agindo, esperar fazendo, né? Esperar obedecendo. Uma fé que nós não podemos ver a coisa ainda, mas cremos que se Deus prometeu é porque vai acontecer, né? Então, aquilo que não podemos ver, temos esperança de que vai acontecer, mas não é uma esperança parada, não é uma esperança de esperar, é uma esperança de agir para que aquilo seja trazido à existência. Então, a função da fé é aquela que substitui uma prova objetiva, né? Um ver para crer, né? É muito mais um crer para então ver. A gente não vive vendo para crer, a gente crê para ver. É diferente, não é? É uma situação de muito mais esperançosa. Então, o autor ilustra o papel da fé quando ele observa que cremos que até mesmo o universo foi feito pela palavra de Deus, porque as Escrituras revelam assim, né? Esse fato para nós é uma verdade, nós temos confiança na veracidade do que a Bíblia diz, embora outras pessoas vão dizer o contrário, que não foi assim que o mundo foi feito, né? Que não foi assim que a terra foi feita. Para nós foi, porque a gente acredita que foi assim e mantemos a fé. Então, é uma fé na Escritura, né? Confiança na veracidade da palavra de Deus. E começa ele mostrando exemplos variados
desde Abel até mais adiante, não é? Então, o autor explica e especifica aí vários personagens que tiveram muita fé. O autor não escreve sobre uma fé, então, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 26, uma fé morta, né? Ele explica de uma fé obediente, uma fé ativa, uma fé que tem atitude, que continua fazendo, que continua lutando, que tem ação, né? Que se vê o resultado. Então você vai ver sempre um verbo depois de cada personagem, né? Abel ofereceu mais excelente sacrifício, Enoque agradou a Deus, Noé construiu uma arca, Abraão obedeceu e peregrinou, Moisés celebrou a Páscoa, não é? Os israelitas capturaram Jericó, né? Eles foram lá, o muro caiu, mas eles entraram lá com a espada na mão e capturaram todo aquele povo. Então os exemplos de fé obedientes são muito numerosos para serem listados todos. O autor diz, olha, não dá para dizer de todo mundo aqui, não dá para mostrar para vocês todos eles, né? Então, apesar das provações envolvidas aí, se você pegar do 32 em diante, como nós já falamos, né? Tem muita provação aqui, até o 38 aqui tem muita provação, homens que o mundo não era digno deles. Cada uma dessas pessoas não somente creu que Deus existia, mas creu na promessa que ele fez. Ele fez uma promessa e essas pessoas viveram nessa promessa e lutaram por essa promessa e permaneceram nessa promessa. Então, algumas delas perceberam que não receberiam essa promessa nessa vida, né? E a gente tem muito disso, né? Quantos pastores, eles fazem projetos, né? E depois eles até percebem, puxa vida, eu não vou ver isso aqui concretizado não, que a vida da gente vai passando, né? Até ontem eu tinha quase nada, hoje eu tenho 50. E a gente vai vendo a vida da gente passando e fala, puxa vida, mas daqui isso vai acontecer, isso é um projeto meu para daqui 30 anos. E será que eu vou estar aqui, né? Mas não importa, a gente continua fazendo o projeto. Outras pessoas desfrutarão, os filhos, os netos, outras pessoas desfrutarão os projetos daquilo que a gente continua crendo em Deus, né? Então algumas pessoas perceberam, a gente não vai receber esse negócio não, né? Senão, pelo menos não agora. Mas depois a gente recebe. Quando a gente vê, por exemplo, o grande exemplo de Moisés, né? Que vida trabalhosa e atribulada para conduzir aquele povo para Canaã. E Moisés entrou em Canaã? Não, né? Moisés ficou de longe ali e quando o pessoal atravessou o Jordão para entrar em Canaã e ele ficou do lado de cá e você fala, puxa vida, que vida sofrida, 40 anos no deserto, né? Um homem que foi chamado com 80 anos de idade, depois ficou mais 40 anos depois dos 80 aí, né? 120 anos de idade, 40 anos, os últimos 40 anos sofrido no deserto, aguentando aquele povo que não era fácil, liderando aquela gente que não era nada fácil, e no fim ele não entra na Terra Prometida. E você pode ficar com dó de Moisés, achar que ele não entrou mesmo, mas quando você lê lá em Mateus, né? Jesus no seu corpo glorificado, ele tem um encontro no monte lá com Moisés e com Elias. Lembra? Moisés está ali na Terra Prometida, pisando aquele monte ali, né? E os discípulos todos vendo, olha, é Moisés e Elias, né? Mas ele não ficou do lado de lá? Ficou, e parece que ele não ia ganhar nada, né? Pois agora ele está muito bem, obrigado, e conversando com Cristo em um corpo transformado ali em Mateus. Não é bonito de ver isso? Ele entrou sim. Ah, não, Moisés nunca entrou na terra. Ele estava ali com Jesus conversando junto com Elias e Jesus naquela transfiguração, lembra? Então, muitas pessoas perceberam que não receberiam a promessa durante essa vida, mas mesmo assim elas confiaram em Deus e agiram de acordo com a fé. Então o autor ele conclui o capítulo afirmando que, apesar da sua fé impressionante, todas essas pessoas, elas esperam o pleno, né, a total cumprimento da promessa. Isso é, qual era a promessa? A vinda do Messias. O grande assunto da Bíblia é a vinda do Messias. O grande assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o Cristo. A Bíblia é totalmente cristológica. Você vai enxergar Cristo em todos os exemplos, desde os sacrifícios, né, que era uma imagem do Cristo que viria, ao rei Davi, que era uma imagem do Cristo que viria, ao sacerdote, que era uma imagem do Cristo que viria, aquele primeiro sacrifício que foi realizado lá no Éden, o homem acaba de pecar, ele está nu, ele tenta fazer
uma roupa para si de folha e não consegue. Deus sacrifica um bichinho lá para que seja tirada a vergonha de Adão e Eva que estão nus. E aquele bichinho que foi sacrificado lá é o primeiro sacrifício. Aquele já prefigurava o Cristo que viria. A promessa de Deus, a primeira promessa de Deus feita para a humanidade lá no Éden, da semente da mulher, da geração da mulher, da barriga da mulher, aí vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente, vai acabar com essa pecha, com essa mancha, com essa nódoa do pecado e vai trazer vocês de novo na presença de Deus. Vocês vão ser expulsos agora do paraíso, mas vai nascer um da sua semente, mulher, da sua descendência. Falava sobre o Cristo que viria. Então, todas as promessas bíblicas, elas tratam do Cristo que viria. E o autor diz então, no versículo 39, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Melhor para nós. Nós estamos numa posição melhor do que eles, porque nós já recebemos o Cristo, né? Para que conosco, junto conosco, eles fossem aperfeiçoados. O que eles viviam era uma alusão, era uma sombra do Cristo que viria. Hoje nós estamos numa posição melhor. Então veja, por que trocar uma posição melhor do que você tem por uma posição pior? As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Quando Jesus disse para João Batista assim, olha, João Batista não, de João Batista, né? Jesus dá um testemunho de João Batista e ele diz assim, João Batista é o maior de todos os profetas. Então, João Batista ali, que foi companheiro dele ali, que era primo dele, inclusive, né? Que era, então, Jesus disse a respeito de João Batista, esse cara aí, ele é o maior de todos os profetas. Maior que Elias, maior que Eliseu, maior do que Jeremias, ele é o maior de todos os profetas. Por que ele era o maior? Porque os outros profetas falaram do Cristo que viria. Eles aludiam a um Cristo que viria. Mas João Batista, ele pôde conviver com o Cristo vindo. Ele pôde preparar o caminho e ele pôde apontar para esse Cristo e dizer, tá aí, ó, o Cristo, tá aí, esse é o homem, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não falou de um Cristo que viria. Ele disse, ele já está no meio de nós, já é chegado o reino de Deus. Ele já tem a pá na mão, ele tem a peneira na mão, ele que vai cortar, ele que vai peneirar. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. João Batista não falou de um Cristo que viria, ele estava ali na presença do Cristo. Por isso que Jesus diz a respeito de João Batista essa palavra, João Batista é maior do que todos os profetas. E você diz, eu queria ser que nem Elias. Não, queira ser pelo menos igual João Batista, que era maior do que Elias. Eu queria ser que nem Jeremias. Pois queira ser maior, queira ser João Batista. João Batista era maior do que Jeremias. Mas você ainda pode ser melhor do que João Batista. Jesus diz assim, então, João Batista é maior que todos os profetas. Mas qualquer um de vocês é maior que João Batista. Por quê? Porque Davi, Jeremias, Elias, Eliseu, eles agiam no poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo os tomava. O Espírito Santo os tomava e de repente eles falavam em nome de Deus, agiam em nome de Deus pelo Espírito Santo que tomava eles. Mas o Espírito Santo não tinha sido derramado, não habitava, não morava neles. Entenda! Havia uma promessa de que um dia o Espírito Santo viria morar em todas as pessoas. Essa promessa se cumpriu na igreja, se cumpriu no dia de Pentecostes. Então, você é maior que João Batista, que é maior que todos os profetas. E eu fico abismado de ver crente dizendo, eu queria ser que nem Elias. Irmãos, Elias só teve um. Elias, de vez em quando, falava pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha os seus erros também, os seus defeitos. Ele ficou deprimidão, foi para a caverna, teve que ser tratado. Ele era um homem comum e sem o Espírito Santo morando nele. Hoje você tem o Espírito Santo morando sobre a sua vida. Você é melhor do que ele. Mas as pessoas, elas teimam em querer voltar às práticas judaicas e querer ser como os profetas, como os reis, como as pessoas do passado. Nenhuma dessas pessoas receberam a promessa.
Deus cumpriu essa promessa em nós, na igreja, para que em nós, eles do passado fossem aperfeiçoados. Porque eles só tinham a sombra, eles não tinham a visão completa. Hoje nós temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. Você pode pegar o Velho Testamento e ler o Velho Testamento e ver no Novo todas essas coisas que foram prometidas no Velho sendo cumpridas no Novo. Você pode ler o Novo Testamento e ver nele o cumprimento de tudo que foi prometido há 800, 900, 400 anos atrás pelos profetas. Nós temos o completo, nós temos o Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus, a Trindade habita em nós, e tem gente querendo ser João Batista, e tem gente querendo ser Elias. Você é melhor do que eles. A promessa neles não se cumpriu em nós. E através de nós, a igreja, é que eles são aperfeiçoados, é que a fé deles mostra o que eles estavam tanto procurando. Então, entenda, né? O cristão está usufruindo hoje de bênçãos espirituais em Cristo, da plena morada do Espírito Santo em sua vida, do Espírito Santo falando diretamente na sua mente, a sua mente limpa, lavada pelo sangue de Cristo, o seu coração purificado, justificado de uma vez por todas por um sacrifício único e não todo dia um sacrifício diferente. Por que querer ser um personagem no Velho Testamento? Você pode ser melhor tendo Cristo na sua vida. Então, os cristãos hebreus precisavam reconhecer a fé desses homens do Velho Testamento, mas precisavam entender que eles não chegaram à completude da sua fé, eles não receberam todas as suas promessas, porque eles não viram Cristo. Nós vimos. Nós recebemos a promessa do Espírito Santo em nossa vida, nós temos a morada do Espírito Santo, nós temos a mente totalmente lavada e purificada, onde nossos pecados não existem mais. Não está só apagada, não foi só maquiada, como os sacrifícios faziam, e daqui a pouco o homem estava culpado de novo, trazendo um novo sacrifício para servir, para perdoar o pecado dele, para tentar diminuir a culpa dele. Então, fique com Deus, fique com Cristo, não volte ao passado. É isso que o autor está dizendo, né? Que o cristão hoje está numa posição muito melhor do que qualquer judeu do Velho Testamento, de qualquer profeta, rei, sacerdote do Velho Testamento, porque nós temos uma promessa melhor, nós temos um cumprimento dessa promessa no nosso tempo. Então, no tempo certo, vindo o tempo certo, Cristo nasceu e nos trouxe essa salvação e esse perdão permanente, para sempre, um sacrifício perfeito, uma entrada na presença de Deus. A promessa lá do Éden foi cumprida nele. Nascerá da semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Foi cumprida isso lá em Cristo, quando ele chega ao mundo, quando ele é crucificado pelo nosso pecado, quando ele perdoa-nos de todos os nossos pecados. Então, no nosso tempo, na nossa geração, na era da igreja, é que há a total cumprimento dessas promessas. E temos promessas melhores, temos promessas celestiais, que se permanecermos firmes, também veremos elas se cumprirem em nossas vidas. Então, fique com as promessas do Novo Testamento, fique com as promessas celestiais, fique com o Espírito Santo na sua vida. Não queira ser um personagem do Velho Testamento, não ache que eles são melhores do que você. Você está em uma posição muito mais excelente do que qualquer rei, profeta ou sacerdote do Velho Testamento. Fique com essa palavra e guarde no seu coração essa certeza. Permaneça na fé, tenha esses exemplos na sua vida, eles estão aqui nos rodeando como exemplos para nós, que é o que o autor vai dizer no capítulo 12, eles estão nos rodeando com os seus exemplos, e a gente vai olhando para eles, permanecer firme e seguir adiante até Cristo. Deus abençoe a sua vida.